Olá, eu sou o Rodrigo Bela Martinez e você está no canal do Contencioso Estratégico. Hoje o nosso convidado é o Rodrigo Portolawandi. Ele é advogado, pós-graduado e mestre em Direito Comercial. Rodrigo, super obrigado pela oportunidade desse papo. Obrigado, Rodrigo. Eu que agradeço. Bom, eu vi um artigo seu recentemente falando sobre a atuação do advogado, um novo perfil que o mercado tem demandado, uma visão mais abrangente que esse profissional precisa ter. Qual que é a tua leitura hoje da profissão de advogado? Bom, esse artigo é realmente uma reflexão até do dia a dia do trabalho, me levou a escrever um pouquinho sobre isso. Pelo seguinte, hoje em dia a gente está na fase da super especialização das profissões, seja no mundo do direito, seja na medicina, na engenharia e assim por diante. Então, no nosso mundo do direito, e principalmente em grandes estruturas, a gente tem os grandes escritórios super segmentados e os profissionais, desde estagiário até advogados júniores e assim por diante, trabalhando numa determinada área e às vezes segmentado dentro daquela própria área. Da sub-área, né? E a gente vê isso em tributário, muito claramente, regulatório, com petróleo e gás, já não é um regulatório, energia. Isso, por um lado, é muito bom para o profissional, porque ele passa a ser conhecedor profundo de uma determinada regulamentação, legislação e tudo mais. Mas, por outro lado, para a formação de um profissional ao longo da carreira e atender o cliente como um todo e se tornar um sócio de escritório, isso vai prejudicar muito ao longo da carreira. Então, surge aí uma reflexão entre nós, profissionais da área, no seguinte sentido: olha, para o profissional ele pode se segmentar e se especializar, mas é importante que ele tenha uma cultura jurídica, uma multidisciplinariedade jurídica e também conheça o negócio do cliente. E o ponto que eu quis enfatizar é mais ou menos o seguinte: o advogado ele precisa conhecer o negócio do cliente para ele ter assim um conhecimento e dar boas recomendações até em outras áreas e sugerir bons profissionais de outras áreas. Então, como é muito comum às vezes em escritório com muitas estruturas, que o cliente faz uma pergunta: você é advogado de direito tributário, e ele me faz uma pergunta, o cliente: olha, eu gostaria de saber uma questão contratual XYZ. E aí o profissional vira: pera um pouquinho que eu vou tocar para o meu sócio na área de contratos, de M&A. Então, precisa ter uma multidisciplinariedade, precisa conhecer o negócio do cliente e ainda assim que você entenda profundamente de direito tributário. Mas isso é muito importante para a formação do profissional, para ele fazer o comercial, para ele fazer uma gestão de pessoas e para ele se tornar um bom sócio do escritório de advocacia. Não ficar encapsulado ali naquele mundinho ultra específico, porque as pessoas vivem no mundo real, né? Acho até que essa preocupação, Rodrigo, os escritórios estão tendo, porque certos escritórios estão colocando estagiários para participarem de várias áreas, um mês cada área, estão criando programas de estágio nesse sentido, justamente para conhecer como funcionam as outras horas. Então, eu acho que essa preocupação é uma preocupação aí que vai contaminar um pouco o nosso mercado. Rodrigo, você é advogado há mais de 25 anos, comanda uma banca com muitos advogados e o nosso assunto específico é o contencioso estratégico, a gente sempre puxa algum viés. Como é que você vê hoje o mercado em questões de contencioso? O que o cliente busca quando ele contrata uma banca? O que ele espera ter de resultado? Como é que você vê essa questão do mercado e dos escritórios? Então,
contencioso estratégico, primeiro eu acho que essa tua colocação de contencioso estratégico é muito boa, porque é um mercado totalmente diferente do contencioso de massa e o formato dos escritórios de contencioso de massa. Então é bom que você define assim, contencioso estratégico não é volume, mas é assim o cuidado estratégico que se deve ter com determinada ação do cliente. Eu acho o seguinte, eu acho que o cliente procura aquele advogado que realmente vai tomar conta da ação dele. E isso é que o advogado tem que prestar atenção e se dedicar. Voltando àquele ponto que eu estava falando, eu acho que conhecer o negócio do cliente, se aprofundar no negócio dele e ter visões estratégicas, às vezes até adequadas, sejam elas econômica, contábil e jurídica, finalisticamente, porque aqui a gente está para dar um palpite jurídico, mas é cuidar efetivamente da ação, não importa o valor. Tem estratégico que é ação de valor baixo, tem estratégico que é ação de valor monstruoso, e o bom advogado desse contencioso que você está pregando e orientando aí também a turma, é o advogado que cuida da ação do cliente como se fosse a sua principal ação. No detalhe. No detalhe, eu acho vestindo a camisa e estando presente em tudo quanto é necessidade, em reunião com o cliente, no tribunal e voltando e fazendo tantas reuniões quantas forem necessárias. Eu acho que é isso. Acompanhar que nem filho, né? Eu acho que isso é que faz diferença no advogado. E não deixar de lado a ação do cliente, porque essa aqui não é rentável, então não pega. Então se o advogado pensa em deixar de lado, então não pega. Eu acho que esse é uma boa dica do Emílio Francisco. Bom, mas ainda falando desse universo de litígios, né? Você é um especialista em contratos, que eu sei. Você é da linha de que um mau acordo vale mais do que uma boa briga? Ou você, quando tem uma cláusula lá que você fez e a outra parte descumpriu, você quer que ela cumpra a qualquer preço, a qualquer custo? Como é que você costuma se postar nessas situações de tensão? Então, você como bem definiu, o fato de eu ter uma formação mais contratualista e a gente também convive no dia a dia com esse contencioso, a gente sabe aonde pode parar o contencioso. Então, eu por natureza, sou uma pessoa mais conciliadora. Então, eu entendo que muitas vezes a gente buscar uma conciliação para o cliente é um grande benefício para o cliente, e é não ficar atrelado a grandes vaidades que às vezes o advogado tem de prevalecer a sua tese. Isso aqui o advogado precisa tomar cuidado. Se apaixonar pela tese e levar o cliente testar a sua tese em todos os tribunais. Eu acho que esse é um perigo que a vaidade do advogado pode levar a uma determinada causa. E a nossa classe quase não tem. E a nossa classe quase não tem. Então eu acho o seguinte, eu acho que eu estou com você, a conciliação muitas vezes é um benefício ao cliente. E o advogado tem que ponderar essa possibilidade, ainda que seja que para conciliar você tem que ceder. É o espírito da conciliação, é premissa do acordo. Mas eu já sou dessa teoria. Bom, vamos falar então um pouquinho da técnica contratual, envolvendo a parte de litígios, né? Quando você está elaborando um contrato e você precisa escolher um método, um modo de solução de eventual controvérsia futura. O mercado hoje usa muito a cláusula arbitral, alguns escolhem determinados tribunais, uma cláusula de foro de eleição. Qual que é a sua metodologia para selecionar a melhor forma quando você está elaborando um contrato para solução de controvérsias? Então, o que
questão da arbitragem, em algum momento assim, acho que a classe ficou muito animada com a arbitragem, com a eficiência e com o tecnicismo das câmaras arbitrais, que muitas vezes podem ajudar determinados casos muito complexos. Por outro lado, o preço das arbitragens desestimulou. Muito caro. Muito caro, e desestimulou os clientes, muitas vezes, em eleger a solução arbitral como for. Então, o que eu acho é o seguinte: usa-se arbitragem em questões complexas e em questões de valores relevantíssimos. Eu até colocaria o relevantíssimos, não relevantes, tendo em vista aí os montantes que se gasta numa arbitragem hoje em dia. Por outro lado, a questão do judiciário, isso é o seu dia a dia, você sabe melhor do que eu isso, tem proporcionado soluções rápidas com o processo digital. Houve uma modernização. Por vezes a gente tem decisões mais fracas dada a velocidade, mas a velocidade proporcionou desfecho de situações assim complexas. Então, eu me pauto no seguinte sistema: questões muito complexas e valores muito altos, deixemos para a arbitragem. Questões rotineiras do dia a dia ou contratos regulares, rotineiros, deixamos para o foro em geral e para o judiciário. E eu acho que a velocidade da arbitragem, a arbitragem está mais lenta e a velocidade do judiciário está mais rápida. Então isso, acho que até por questões de perícia, nas arbitragens as perícias têm demorado muito. Então a gente tem aí, eu ainda confio muito no judiciário e deixando a arbitragem por essas questões realmente complexas. Acho que é isso. Bom, Rodrigo, para a gente fechar então, vamos trazer a questão do contencioso para uma esfera específica, que é a área societária. Também é muito sensível. E eu queria te perguntar como é que você enxerga essa situação de eventual contencioso societário. Existem muitas discussões de, às vezes, um sócio quer sair, como avaliar o montante dos haveres que ele vai ter para receber, o tempo que isso leva, a sobrevivência da empresa. Como é que é a tua leitura desse contencioso societário? O contencioso societário é um contencioso muito estratégico, porque mexe no dia a dia da empresa, tira o foco dos sócios, que acabam invariavelmente largando o negócio para cuidar da sua briga interna, e acaba afetando muito o dia a dia das empresas. Então, pegando um gancho com aquela questão que você perguntou a respeito do acordo, acho que o contencioso societário é um contencioso que o acordo vai muito bem. O difícil é convencer os sócios, que por vezes pessoas que conviveram durante muito tempo e estão num determinado momento em guerra, o difícil é convencê-los a conciliar. Mas a conciliação é muito propícia, em primeiro lugar, nessas questões, justamente para não afetar os negócios da empresa, não tirar o foco, porque tira mesmo, as pessoas acabam largando o negócio para se dedicar a muita paixão envolvida, muita paixão. Deixa de ser uma análise fria. Sem dúvida. Por outro lado, esse contencioso societário, o exemplo que você deu, às vezes numa dissolução parcial de sociedade, retirada de sócios, esse tipo de coisa, o tempo que leva no judiciário em função de perícias e tudo mais, faz com que esses haveres que o sócio tem a receber aumentem substancialmente. Por quê? Porque nós temos um fator de correção de tribunal, juros, tudo mais, que
cresce muito mais do que o patrimônio avaliado. Então, em determinados casos que a gente participou, por exemplo, uma dissolução de uma sociedade patrimonial, patrimônios imobiliários, a avaliação do patrimônio imobiliário, em um determinado momento em que o sócio se retirou, até o momento do pagamento dos haveres, o valor a ser pago dos haveres às vezes é muito maior do que aquele momento em que o sócio se retirou, percentualmente falando. Então, percentualmente falando, naquele momento que ele se retirou, ele tinha 30% da sociedade. Daí, conforme a gente tem correção, juros e tudo mais, no momento do pagamento, o risco é muito alto para ter que pagar 40% da sociedade, porque aqueles 30% com todos esses encargos da mora. Ou seja, essa visão estratégica envolve dar um passinho para trás, não basta só querer ganhar o processo, porque às vezes você ganha, mas perde no bolso. Mas perde no bolso, finalmente. Isso são as ineficiências que nós temos até de processo. Fora o que se gasta com perícia, fora o que se gasta perdendo o foco na empresa, o que se gasta com advogado e tudo mais. Então, eu acho que essas demandas societárias e às vezes até pensar em algum tipo de mediação, né? O advogado ter assim uma postura mais conciliadora e tentar algum tipo de mediação para ajudar efetivamente nessa... Antes de partir para uma guerra. Antes de partir para uma guerra. Eu acho que é produtivo que você tente algum tipo de mediação. Rodrigo, foi ótimo. Super obrigado. Obrigado. Parabéns pela iniciativa aí. Eu que agradeço. Pessoal, então é isso. Até a próxima segunda.